Fala rapaziada, Suriacha aqui. O vídeo passado terminou com a Sandy ligando pro nosso prota pra dizer que tinha encontrado uma maneira dele fazer dinheiro e pagar a dívida da sua família. E ele, sem nem pensar, aceita na hora. Bom, seguindo a história, nós vemos nosso querido Sr. Liu encarando Sabrina. Ele diz pra ela que aquele cara, Howard Chen, é um excelente funcionário. Ele terminou uma semana inteira de trabalho em apenas um dia e fez tudo muito bem. Liu diz que estava errado. Ele achava que ela estava tendo um caso com esse Howard, mas na verdade ela estava apenas tentando trazer um excelente funcionário pro departamento. Ela tem um ótimo gosto para escolher funcionários. Sabrina acha engraçado ele falar sobre ter um caso, porque ele não é santo. Ela já disse para ele substituir aquela secretária dele várias vezes. E falando nela, a secretária aparece avisando o Sr. Liu que o motorista estava esperando ele. Ué, mas peraí, o Sr. Liu não era... Sabrina olha pra mulher e na hora as lembranças vêm à sua mente. Lembranças do dia em que seu pai a forçou a ver essa mesma mulher no ato com outro funcionário. Ela definitivamente não era uma freira. Sr. Liu lembra Sabrina que eles fizeram um acordo de não falar sobre a vida privada um do outro. Sabrina apenas o chama de idiota. Falando em idiota, o nosso prota não tinha nem começado, mas já estava arrependido de aceitar a oferta da Sandy. E qual era a oferta? Ela e mais duas amigas fazem live no site roxo. Mas live, digamos que meio hardcore, usando umas roupas estranhas e fazendo coisas que as pessoas normalmente não fazem. E não é nada mais de 18. São só coisas estranhas mesmo, tipo Everson Zóio. E o convite da Sandy é que ele participe da próxima live. Howard pergunta se vai ter que se vestir que nem elas, e Sandy diz que sim, e que como ela viu que ele é bom em arremessar as coisas e tal, o desafio que elas prepararam pra ele é jogar dardos. Elas contam que já tem 200 mil seguidores, e que ele pode ficar com metade do dinheiro que eles fizerem nessa live. Howard, que tá desesperado pra ganhar dinheiro e se livrar de uma vez por todas daquela maldita dívida da sua família, aceita, né, fazer o quê? A mulher de verde que usa o nick Flat pergunta por que a Sandy chamou esse cara, afinal a live delas bomba fazendo coisas hardcore, que graça tem atirar dardos em um alvo, e Sandy responde que não faz mal tentar um lance diferente. Mas a outra mulher, que tá de vermelho e usa o nick Chubby, diz que tem problema sim, sem dor não há ganho, no pain no gain, não existe almoço grátis no mundo, e que elas deveriam fazer algo mais empolgante, porque esse cara aí não sabe de nada, e não parece ter graça nenhuma. Nosso prota, que apenas escutava, pensa consigo mesmo. Ah é? Então vamos ver. Então, um tempo depois ele aparece. As três mulheres observam a cena. Howard, usando uma calça apertada e um cinto de couro como colete. Mano, o que foi que fizeram com o nosso prota? Esse aí é o mesmo cara que na parte 3 estava lutando mano a mano com os lobos assassinos. Bom, a mulher de verde diz que tá ótimo. Isso é exatamente o que elas queriam. Mas pergunta por que ele colocou aquela máscara. E a outra mulher responde pelo Howard, dizendo que essa é uma situação muito embaraçosa e ele não quer que as pessoas saibam quem ele é. Sandy diz que enquanto ele se vestia, elas conversaram e decidiram adicionar uma pequena mudança no desafio. Chubby fala que ninguém tá nem aí se ele consegue ou não acertar um alvo. O que as pessoas realmente gostariam de ver é ele receber choques elétricos e se contorcer como um ouriço. A Sandy fala pra ele não se preocupar, ela vai ajustar a corrente elétrica para que seja de boa, e Howard apenas fala pra elas começarem de uma vez. Então elas começam a live. As duas e-girl fazem uma introdução e tal, e então falam que tem um novo desafio hoje. Disparo de dardos ligados a um revestimento de rede elétrica. Elas revestiram o chão com uma perigosa rede elétrica, e se os dardos não acertarem o centro do alvo, elas vão dar um choque no atirador. Simples assim. Então fazem uma demonstração do quão forte pode ser o choque elétrico, usando uma carne. E mano, a carne torra na hora. Essas mulheres são malucas, velho. A Chubby fala pra darem as boas-vindas ao corajoso atirador. Slant. Nome é esse, velho. Os comentários já começam a chover. Uns dizem que tem pena dele, outros dizem pra ele tomar cuidado, outros estão super empolgados. Elas dizem que ele vai ter 10 dardos pra atirar. E já fala pras mais de 50 mil pessoas que estão assistindo, já deixarem o like e irem escorregando aquele sub pra apoiar o atirador. E pô, vocês também, família, já deixa um like aí e se inscreve no canal se tá curtindo o vídeo, senão daqui a pouco eu também vou ter que usar uma roupinha dessas aí. A Sandy tá meio preocupada com o Howard, afinal elas meio que torraram instantaneamente um pedaço de carne com choque, né? Ela vai abaixar a corrente elétrica quando a Chubby pega ela pelo braço e pergunta se ela tá maluca. Elas não são do tipo de criador de conteúdo irresponsável que mente pro seu público. Se elas mostraram a corrente elétrica torrando uma carne, é porque é assim que vai ser o desafio. Howard só observa, enquanto a outra mulher vira a câmera pra treta. Sandy diz que Howard pode se machucar de verdade com isso. E a Chubby diz, e daí? As pessoas ganham seu pão de cada dia arriscando as suas vidas. No pain, no gain. Então pergunta se ela acha que os seguidores delas não trabalham duro também. E aí a rapaziada do chat começa a ovacionar ela. Então ela se vira pro Howard e diz pra ele que elas deixaram ele participar. Então ele precisa trabalhar duro pra se provar. Se ele acha que vai ter moleza só porque é a internet, é pra ele ir tirando o cavalinho da chuva e ir embora de uma vez dali. Howard nem fala nada. Ele simplesmente atira o primeiro
primeiro dardo sem muita cerimônia. E adivinhe, acerta em cheio, bem no alvo. Ele pergunta se isso é o suficiente. A mulher nem acredita, diz que ele é bom, mas ela quer mais emoção. Então fala que o Slant tá bem confiante, por isso agora ele vai atirar de uma distância ainda maior. Sandy diz que é perigoso, mas ela só manda ela calar a boca. Afinal, o próprio Slant nem disse nada. E realmente, o nosso querido Slant simplesmente atira o dado e, é claro, acerta no alvo de novo. A própria Chubby admite que ele é incrível. Enquanto ela fala, ele caminha para trás e vai jogando os próximos dardos. O número de espectadores da live começa a aumentar loucamente, graças à habilidade do nosso querido Slant, Howard. Ele começa a jogar mais e mais dardos. Joga o terceiro, o quarto, o quinto, sempre dando um passo para trás depois de jogar cada um, e acertando todos perfeitamente no alvo. A essa altura eles já foram parar nos Trending Topics. Howard já chegou até a porta, nem tem como ele ir mais para trás. O chat tá enlouquecido chamando ele de Deus dos dardos, então ele solta os dardos restantes. Chubby pergunta por que ele parou. Howard então fala que antes da live começar, todo mundo ali esperava que ele errasse, tomasse choque para entreter o público, e que ele não ia fazer isso só para agradar as pessoas. Ele não curte esse tipo de coisa. Se eles quisessem, podiam pensar nesses dardos que ele largou como erros. Diz que não entende o que tem de divertido em ver uma pessoa se ferrando, e que realmente ele não foi feito para isso. O show dele tinha acabado, e essa era a última live dele. Ele diz adeus e vai embora, abandonando uma live com mais de 1.800.000 pessoas assistindo. As mulheres ficam ali sem saber o que fazer, vendo que as views da live estavam caindo drasticamente, e a Chubby pede desculpas. Ela reconhece que exagerou. Bom, o tempo passa, o dia seguinte chega e Howard acorda com uma ligação. Era Sandy, dizendo que ele tinha se tornado viral. O Prota fica sem entender direito, mas então vê que as pessoas estavam até fazendo memes dele. Ele vai tomar café da manhã para ir pro trabalho, quando vê que aquele cara esquisito tinha feito umas comidas esquisitas, com os nomes esquisitos. O cara fala que é a receita preferida dele de café da manhã, e que tá ajustando ainda. Howard diz que vai chamar ele de Ty, então diz pro Ty que esses pratos dele parecem estar uma merda, e que o nome que ele deu pra eles é uma merda. Fala que o cara não precisa ter pressa, porque eles não estão abrindo o restaurante naquele momento. O cara diz que pensou que eles iam abrir em poucos dias, e já iam começar a ganhar dinheiro. Howard fala que ele tá trabalhando nisso, mas não sabe dizer exatamente quando que eles vão abrir, mas de qualquer forma ele pode ficar ali na casa dele. Então, rapaziada, aparentemente nosso Prota chamou um maluco que invadiu a casa dele e tentou a amiga dele pra morar na casa dele de boa. Em que mundo isso existe eu não sei. Comenta aí embaixo o que vocês acham disso. Bom, Howard diz pro cara que tem comida e espaço pra ele ficar ali. É melhor do que ele ficar na rua. Temos o novo Jesus Cristo, meus irmãos. Chegando na empresa, as Z-Girls estavam esperando por Howard, provavelmente pra implorar pra ele continuar fazendo live com elas. Ele dá um perdido nelas e diz que tá atrasado pro trabalho e encontra elas depois. Já no escritório, um colega diz pro Howard que o Sr. Liu quer falar com ele. Ele diz que tá indo e então pergunta o que os caras estão assistindo. E o outro colega diz que é uma nova celebridade da internet e mostra pra ele o celular. E adivinha? Os caras estão vendo ele e a enxurrada de memes que fizeram dele. O colega diz que esse cara é sensacional e conta que ele acertou 7 dardos seguidos no alvo. E agora todo mundo tá chamando ele de Irmão 7. Howard sente vontade de enfiar a cara dentro do próprio... Chegando na sala do Sr. Liu, Howard o chama e ele já tava esperando ele, vocês me entendem. Então diz que sabe que ontem à noite ele e a Sandy tinham ido participar da live daquelas Z-Girls, mas por algum motivo Howard não apareceu na live, só aquele tal de Irmão 7. Ele diz que esse Irmão 7 é um cara bem charmoso, e ele fala isso literalmente lambendo os lábios, mano. Então tá confirmado, ele é. Liu pergunta se Howard tem o contato dele, e Howard diz que não, e que achou a roupa dele horrível. Liu fala que ele não sabe nada de moda, e que nos comentários todo mundo tá endeusando esse Irmão 7. Todos o admiram. Howard pergunta o porquê, e Liu fala que é porque ele é legal, indiferente, tem esse ar de Sigma, parece ser um homem de dignidade. Liu diz que Howard precisa conseguir o contato desse cara, porque eles podem ganhar muito dinheiro com isso. Howard diz que tá um pouco acima das suas funções, ele não é pago pra isso. Então Liu diz que muito bem, vai dar essa oportunidade pra ele se provar que poderia ser um bom assistente. Se ele conseguir o contato do Irmão 7, ele vai dar uma promoção pro nosso Prota, ou seja, vai ganhar um aumento no salário e a chance de conhecer muita gente importante. Então Howard diz que missão dada é missão cumprida, mas por dentro pensa que não tem outro jeito, afinal ele precisa de dinheiro. Algum tempo passa e nós vemos as duas Z-Girls meio tristes, porque o Howard aparentemente tinha combinado de encontrar elas ali, mas não tinha aparecido. Então Sandy aparece trazendo Howard. Na hora que as Z-Girls veem ele, a Chubby vai correndo pra cima dele, o pega pela gravata e começa a despejar tudo. Ela fala que não quis fazer ninguém de tolo, só que as pessoas não assistiam os vídeos fitness que ela fazia, então por isso ela começou a fazer vídeos comendo, até o ponto que ela engordou e ficou feia, e a partir daí começou a ter que apelar pra coisas mais e mais dramáticas. E
é só assim que ela consegue pagar suas contas. Mas aquilo que o Howard falou antes de ir embora da live despertou ela. Quando ela começou na carreira de streamer, a intenção dela era viver compartilhando sabedoria com as pessoas, e que ela não sabe dizer como que acabou na situação que tá hoje. Ela tá quase chegando no ponto de abrir um OnlyFans, então junta as mãos implorando pra ele, emocionada. Ela diz que não quer se machucar mais, não quer que as pessoas riam mais dela, ela quer ganhar dinheiro de uma maneira decente. Howard aperta sua mão na hora, então diz, ok, vamos fazer isso, o que deixa as Crazy Girls muito felizes. Um mês se passa, meus amigos, então finalmente nós vemos a tela do sistema de novo, avisando que no dia seguinte, próximo sonho ia começar. Finalmente, Howard pensa consigo mesmo que o jogo nem o empolgava mais, só o que ele queria saber agora era botar sua roupa apertada e ser o irmão 7. Mano, o que fizeram com o nosso prota? Ele pergunta pra plateia se tem alguém com fome, e um cara levanta a mão dizendo, eu, e aí a nossa waifu aparece, dizendo que trouxe um bolinho para acabar com a fome dele, o que deixa os gados apaixonados. Então, bem, um bolo atinge a cara do gordinho, foi o irmão 7, que pergunta pra ele se tá gostoso. O cara não responde nada, até que grita que sim, e toda a audiência começa a gritar junto, irmão 7, irmão 7. Sabrina, que assistia a tudo entediada, se pergunta como é possível as pessoas gostarem disso, e no caso eu também tô me perguntando a mesma coisa. O Sr. Liu diz pra ela simplesmente apreciar essas experiências, e que é pra ela olhar pras pessoas ao redor, como tá todo mundo animado, eles vão ganhar muito dinheiro. Lá do palco, a Chubby diz que pra começar, eles iriam jogar o manto de casamento vermelho, e quem pegasse esse manto ia ser o marido ou esposa do irmão 7, e o público grita de empolgação. Peraí, essa mulher não tinha acabado de dizer que queria ganhar dinheiro de uma forma digna? Bom, enfim, o Sr. Liu fica louco, porque ele quer ser o waifu do irmão 7, mas o manto de casamento vermelho vai parar na cara de ninguém menos do que a Sabrina, óbvio. Ela fica sem entender nada, mas o pessoal ao redor dela não dá nem chance, e já começa uma briga pra ver quem ia ser o waifu do irmão 7, e aparentemente quem ganha a briga é o Liu. O evento acaba e nós vemos eles conversando. Liu diz que Howard Shen é muito chato, porque disse que ia no banheiro no começo do evento e tinha sumido até agora. Quem diria, né? Parece que temos um Clark Kent aqui. O irmão 7 conta que tá tudo bem. Howard contou tudo pra ele e que ele jogou a toalha nele só pra dizer um oi. E Liu diz que entendeu o recado. O irmão 7 diz que, pra ser sincero, ele é Sigma e não quer se envolver com ninguém, muito menos representar uma empresa. Por isso, se eles querem que ele promova algum produto deles, ele vai cobrar caro. Sabrina diz que ele tá viajando, mas antes que eles pudessem continuar a conversa, alguém aparece, dizendo pro Sr. Liu que ele não deveria ter o subestimado. É o capanga do Lawrence. Ele chega fumando um cigarrinho e dizendo pro irmão 7 que ele escolheu a empresa errada, afinal a empresa dele é muito melhor e blá blá blá. Howard, o irmão 7, fala que também não vai trabalhar pra empresa dele, mas o cara diz pra ele não se precipitar e que vai dar 5 vezes mais do que o Sr. Liu oferecer pra ele. Sabrina fica decepcionada, porque esse é bem o estilo do Lawrence. Só que o irmão 7 diz que não vai aceitar a oferta dele e que a razão não tem nada a ver com o dinheiro. O cara pergunta o que é então, e o prota diz que não é nada, ele só odeia ele mesmo. Isso deixa o cara sem jeito e faz os outros dois que estão ouvindo a conversa segurar o riso. Então o irmão 7 vira as costas e diz adeus, enquanto o cara fica ali putaço dizendo que ele vai se arrepender disso. O Sr. Liu pergunta pra Sabrina se agora ela acha ele legal. Ela diz que, de fato, ele parece ser uma pessoa melhor do que ela pensava. Chegando em casa, Howard mostra um cartão de crédito. O cara esquisito fica impressionado com como ele conseguiu economizar tanto dinheiro tão rápido, mas diz que eles vão ter que pagar 3 parcelas do aluguel do restaurante de uma só vez, e para isso vão precisar de uma grande soma de dinheiro. Howard então puxa outro cartão e diz que esse servirá. Ele conta que quando tinha 1 ano de idade, os pais dele colocaram $100 nesse cartão. Quando ele fez 2 anos, eles colocaram mais $100, e conforme os anos foram passando, eles foram botando mais e mais dinheiro. Mesmo eles tendo uma dívida enorme, os pais dele sempre insistiram em colocar o que podiam nesse cartão, até ele completar 18 anos, e então entregaram o cartão para ele e disseram para ele ir viver a sua própria vida e que eles o apoiariam não importa o que acontecesse. O dinheiro que eles economizaram tem muito significado pro Howard, assim como a decisão de gerir um restaurante. Então ele pergunta se o cara tá preparado. O cara fica tenso e parece refletir bem, até que então ele diz para eles desistirem disso. Howard fica surpreso, sem entender nada, e pergunta o porquê. O cara diz que é tarde demais. Ele arrumou outro emprego e que os pais dele trabalharam tanto por isso, ele deveria ficar com esse dinheiro. A cena corta pro talarico puxa-saco mostrando pro capanga do Lawrence fotos que comprovam que o irmão 7, na verdade, é Howard Shen, que também é a mesma pessoa que tocou a carne na cara dele na social. Aparentemente, o talarico tirou fotos do nosso prota escondido. O capanga, com o cabelinho lambido, pergunta pro seu Minion se ele tem o contato daquele lutador brutal amigo dele, que saiu da prisão recentemente. O Minion diz que sim,
que eles haviam se encontrado recentemente. Disse que deu algum dinheiro pro cara porque ele estava desesperadamente necessitado e por isso ele tinha ficado disponível para fazer tarefas para eles em troca. O cabelinho lambido olha novamente para a foto que comprova que nosso prota é o famoso irmão 7 e com um olhar sinistro diz que é a hora deles acertarem as contas. E assim o capítulo acaba. O capítulo seguinte começa com água e sangue. Howard de roupão afundava pro fundo do que parecia ser uma piscina, com sangue jorrando da sua garganta. Ele se pergunta se vai morrer e quando tudo começa a ficar branco, nós voltamos para 15 horas atrás. Alguém chamava seu nome e isso o despertou. Era Liu chamando. Howard pede desculpas e diz que ainda agora uma mulher tinha batido na porta dele procurando por alguém. Liu pergunta quem e ele diz que a mulher estava atrás do seu colega de quarto que tinha se mudado ontem à noite. Liu pergunta se é sério que ele ainda mora com um colega de quarto. Já estava na hora de encontrar um lugar melhor, até porque agora ele ia começar a ter um bom salário. Podia procurar um lugar mais perto da empresa. Howard pergunta se ele está recebendo um aumento de salário, então quer dizer que ele passou no teste? E Liu diz que é claro que sim. Ele conseguiu um encontro dele com o irmão 7. Mesmo que o irmão 7 tenha recusado trabalhar para eles, foi um prazer enorme ver ele esculachar o capanga do Lawrence. E então se lembra de apresentar o Howard para seus novos colegas, o motorista Chip e a secretária Ellen, e diz que eles vão se ver muito a partir de agora. Howard os cumprimenta e pergunta o que eles vão fazer a seguir. E Liu responde: conhecer uma mulher inteligente e poderosa. Bom, como podemos ver, ela tem realmente um grande poder e também um gatinho fofinho. Ela parece ser alguém realmente importante, porque na sua primeira cena já vemos ela dizendo não pra Sabrina e as outras duas ali. Liu chega com o nosso prota e a waifu já se assanha toda. Sabrina diz que elas estão conversando sobre uma cooperação comercial. Por que ele trouxe o Howard ali? Liu então responde que esqueceu de avisar ela que Howard agora era seu assistente. Então apresenta a ele a senhorita Sharon Young, a CEO do Extremo Oriente Limitado. Nosso prota estende a mão para cumprimentar ela, mas a mulher simplesmente caga pra ele. Ela fica ali perguntando pro gatinho se ele tá com sono, sem sequer olhar pro Howard, até que finalmente fala que ela mal tem tempo para lazer. Ela não quer falar de trabalho, diz que mal pode esperar para aproveitar a primavera quente, e aí vira as costas e sai, deixando Howard se perguntando se fez alguma coisa errada. Liu diz pra ele ficar de boa, ela tá só testando o quanto eles podem ser pacientes, e então conta que a empresa dela, o Extremo Oriente Limitado, tem a maior plataforma de e-commerce do país. Se eles conseguirem entrar nos canais online deles, dentro de pouco tempo eles estavam estourados, e aí era só sucesso. O problema era o preço que ela tava pedindo, era demais. Ela tá tentando enganar eles. Pera aí, mano, Extremo Oriente Limitado? Esse nome não me é estranho. Howard pergunta se eles não podem mudar para outro parceiro de negócios. Por que precisa ser ela? Liu diz que eles precisam conseguir, porque a Sabrina tem uma aposta com a sede oficial deles, e não resta muito tempo. Se eles não conseguirem bater a meta mensal de lucro desse mês, eles provavelmente nunca mais vão vê-la. Howard tenta entender o que ele quis dizer com isso, e então se lembra do sonho da Sabrina contando pra ele que tinha traçado uma meta pra ela, que não poderia se chamar de independente se não conseguisse realizar isso. Ele se lembra do dia em que a viu pela primeira vez, a chefe diretora do novo departamento. Liu chega pra ela e fala que eles vão tentar de novo uma reunião com ela em breve, e que eles não podem desistir dessa oportunidade. Sabrina pergunta que vantagem eles têm, afinal essa Sharon Young tem ressentimentos contra o pai dela. Essa mulher ficaria feliz em vê-los cair. Liu pensa que somente essa Sharon pode ajudar eles a promover os produtos em todo o país num piscar de olhos. Essa é a única maneira de bater a meta de lucros. Eles têm 3 dias para conseguir algum progresso. Do contrário, Sabrina vai perder a aposta com o presidente da empresa. As duas mulheres que estavam ali de figurantes se despedem e então ele aparece. O capanga, usando a sua skin de bad boy, fumando um cigarrinho. Ele diz que veio buscar Sabrina para levar ela até o Lawrence. Howard não gosta nem um pouco disso. Liu diz que ainda faltam 3 dias para a aposta deles acabar, que ele chegou muito cedo. O capanga solta um psst e pergunta se eles ainda não estão sabendo. Sabrina Liu é obrigada a encontrar Lawrence amanhã mesmo e se casar com ele o mais rápido possível para acelerar a cooperação empresarial. Sabrina fica em choque. Howard percebe que esse casamento deles nada mais é do que uma forma de negociação. O pai da Sabrina praticamente vendeu ela para aquele velho carcomido em troca dessa cooperação empresarial. Liu diz que isso é um absurdo. Todo pai ama sua filha, mas o capanga apenas diz que é do conhecimento de todos, que a capital chain do grupo Lu vai se romper, e é compreensível que o Sr. Lu entregasse sua filha. Howard entende tudo. O grupo Lu inteiro tá em apuros. Para provar sua habilidade, Sabrina usou seu desempenho no trabalho como aposta. Se ela não conseguir atingir a meta, vai ser obrigada a se casar com esse Lawrence, praticamente se sacrificando para salvar a empresa. Howard saca que a Sabrina não tá nem um pouco interessada nesse tal
Lawrence. E quando Liu diz que eles nunca mais vão ver ela, é porque esse cara vive em um país estrangeiro. Liu diz que não acredita nisso e vai ligar pra eles pra descobrir se é verdade, mas o capanga tá nem aí. Tá até mostrando a língua. Sabrina diz que não é preciso. Eles sabem que isso é o tipo de coisa que o pai dela faz. Ele sempre foi assim. Ele manipula a vida dela, decide seu destino. O que ele faz com ela é sufocante. Liu diz pro Howard voltar pro seu quarto e esperar pela ligação dele. Sabrina precisa descansar um pouco. O capanga racha o bico. Diz que ela não deveria ter insistido em fazer essa aposta com o Sr. Lu. Depois de todo esse drama, ela ainda vai ter que se casar com aquele velho broxa que mal consegue ficar de pé. Se ela quiser ter filhos, vai ter que pedir ajuda em um banco de esperma. E por último, diz que ela merece isso. Howard olha diretamente pra ele, com a raiva crescendo cada vez mais dentro de si. O cara percebe isso e pergunta o que ele tá olhando. Isso não dá conta dele. E então o celular do Prota começa a tocar. Ele atende, quem fala é uma das Z-Girls. Ela fala pro Howard que alguém contratou um grupo de haters pra disseminar o ódio contra eles. É como se tivesse alguém disparando fake news em algum grupo de zap ou coisa assim. Estão dizendo que eles são um culto. Howard pergunta pra mulher o que eles podem fazer. Processar todo mundo? Mas a mulher disse que eles não podem fazer isso. Afinal, todo mundo sabe que processar alguém que te xinga na internet só piora tudo. Tá aí o metaforando pra provar. Ela fala que vai falar com a Sandy pra ver o que elas conseguem fazer e que vai entrar em contato com ele mais tarde. Howard desliga o telefone e então percebe o capanga assistia a tudo. Ele então pergunta o que Howard achou disso. Diz pra ele que é só o começo. O prato principal tá só esperando por ele, irmão 7. Ele diz que Howard tá condenado, então vira as costas e vai embora. Rapaziada, sabe como é que se chama isso aí que o capanga acabou de fazer? Jogada de mestre. Algumas horas se passam e a gente vê o Howard sentado na beira da piscina do hotel. Ele pensa sobre o fato de Hans, o capanga, saber quem ele é. O que será que ele vai fazer como retaliação? As Z-Girls ainda não encontraram uma solução pro problema dos haters e Sabrina e Liu também parecem não saber o que fazer. Ele se lembra da Sabrina e no que vai acontecer se ela falhar. Então decide que ele não pode ficar esperando pelo Sr. Liu. Ele mesmo precisa falar com essa tal Sharon. Talvez eles ainda tenham alguma chance de dar a volta por cima. Ele escuta passos de alguém se aproximando. Então vê aquele cara estranho, chegando todo suspeito. O Prota pergunta o que ele tá fazendo ali e ele responde que alguém pagou ele para matar um homem. Então diz pro Howard que sente muito. Nós voltamos para a cena do início do capítulo, com Howard afundando em uma piscina, se perguntando se é assim que ele vai morrer. Até que uma mão surge de fora da piscina. E a última coisa que Howard vê antes de apagar é ela, Sharon Young. Personagem criada. Então Howard abre os olhos e ali tá ela, a IA-63, que o recebe dizendo bem-vindo ao segundo desafio do jogo. E assim nós chegamos ao final desse episódio, meus amigos. Comenta aí o que você tá achando dessa história, o que você tá curtindo mais e o que você não tá curtindo. Enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!